Oi galera, hoje eu resolvi fazer esse vídeo e contar um pouco da minha experiência, com câncer. Eu sei que muitas pessoas, elas precisam de uma inspiração, elas precisam de um fortalecimento, e muitas das vezes as pessoas encontram essa inspiração e esse fortalecimento quando alguém está passando por um momento como eu estou passando, né? Eu costumo dizer que as pessoas, elas veem a gente como se a gente estivesse com um pé no skate e outro na cova, como se a gente fosse pessoas que estivessem um pouco mais perto da morte, talvez mais perto de Deus, não sei. E muitas das vezes a gente acaba inspirando essas pessoas, né? Pra mim não foi fácil ter o primeiro diagnóstico de câncer, e o segundo foi mais pesado, mais complicado ainda, porque quando vocês têm uma doença dessa e você aprende a conviver, porque a gente tem que aprender a conviver com esse tipo de doença, porque depois que você tem câncer a primeira vez, você nunca mais tem sossego, digamos assim, que você tem que ficar fazendo sempre exames, a gente sempre fica preocupado, saiu uma manchinha aqui, saiu uma coisinha ali, a gente tá sempre assim, preocupado e afoito. E então eu sempre falo assim que infelizmente a gente tem que ver a vida de uma maneira diferente, né? Pela questão do cuidado, pela questão da preocupação mesmo. Mas todas as pessoas tinham que ver assim, porque todos estão suscetíveis a ter doença, né? Não é só o câncer, como qualquer outra doença. E pra mim, assim, foi muito difícil o primeiro diagnóstico, de você fazer. Eu fiz aquele monte de cirurgia, foram 12 ao total, foi muito pesado, né? A Nicole tinha 3 anos de idade na época. Depois aconteceu, né, de eu não poder fazer o transplante, né, porque não sei se vocês pesquisaram ou sabem, mas o linfoma, como a leucemia, ele tem um transplante. Só que a leucemia, a gente precisa, a pessoa que está com leucemia, ela precisa de um doador, um outro doador, de uma outra pessoa, né? E o linfoma não, o linfoma a gente consegue fazer o transplante autólogo, né? Eu mesmo vou doar para mim. Né, eles tiram minha medula, tratam a medula para depois, mas isso daí fica para outro vídeo, né? Porque é uma explicação longa e até para mim tá sendo confuso ainda. Mas, galera, o que eu tenho para dizer sobre o linfoma e sobre o câncer é que sim, eu me tornei uma pessoa totalmente diferente. Hoje eu consigo ver a vida de uma maneira totalmente diferente. Infelizmente, o que ficou de, digamos assim, de sequela é que hoje eu não durmo direito. Eu convivo, muitas pessoas não sabem, mas eu convivo com depressão, com síndrome do pânico. Eu sou muito brincalhona, então as pessoas, na verdade é uma máscara, né? Uma coisa, uma depressão mascarada, né? E eu faço tratamento, né, com psiquiatra há anos, né, tomando remédio, eu tomo remédio controlado já tem 5 anos, né? Então, assim, cara, é foda viver com câncer. Não é fácil. Mas dá pra viver, entendeu? E dá pra você ser feliz, dá pra você ter uma vida de qualidade, sim. Porque apesar de todo o tratamento, apesar de toda a cirurgia que eu tive que fazer, eu vivi 5 anos da minha vida pós-câncer, que foram os últimos anos, muito bem. Eu comia, eu bebia, eu fazia exercício físico, eu viajei, né? Namorei muito, né? Então, assim, dá pra você viver uma vida de qualidade, né? Mas para isso você tem que estar com o psicológico ok, porque a cabeça da gente, infelizmente, manda no nosso corpo. O nosso corpo pode estar saudável, mas se a nossa cabeça não estiver legal, o corpo padece. Então, assim, é complicado. Questão da vaidade. Gente, esse momento eu tô sem vaidade nenhuma. Porque o meu foco não tá mais se eu tô bonita, se eu tô com a sobrancelha legal, se a minha pele tá bacana. Sim, olha, minha pele murchou todinha com tratamento.
Inclusive escureceu, porque eu sou bem branquela e ela escureceu por causa dos medicamentos. Eu emagreci 11 quilos, já perdi 11 quilos. Que mais? Meu paladar, eu não sinto muita coisa, então é muito difícil, por isso que a gente acaba emagrecendo, porque a gente perde, né, assim, um pouco do apetite. Fora a mucosite, que infelizmente dessa vez no tratamento deu demais. Mucosite é aquela pedacinha afta, sabe, gente? Mas dá na boca toda, dá no esôfago, dá no estômago. Então, assim, essa é a parte ruim das coisas. Eu tô compartilhando com vocês hoje a parte ruim, né? E a parte boa é que Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele coloca tantas pessoas maravilhosas no nosso caminho, amigos, a família, e eu tenho só que agradecer por tudo que Deus tem feito por mim, sabe? Porque apesar das pessoas olharem pra mim com aquela pena e dizer, pô, Ana tá morrendo aos poucos, né? Porque o tratamento, quando eu vi uma pessoa fazendo quimioterapia, e ainda mais na situação que eu tô, o sentimento é esse mesmo, a pessoa está morrendo aos poucos. A gente vê muito de Deus no olhar dessas pessoas, a gente vê a compaixão, a gente vê o carinho, a gente vê o quanto a gente é importante para alguém. E a gente passa a olhar a vida assim, porra, eu vou morrer e vou deixar tudo isso pra trás, não vou levar nada, não somos nada nesse mundo. Então, assim, o câncer, ele tem de mudar o coração das pessoas, não só a pessoa que está sendo afetada, mas ao redor. Eu falo sempre que o câncer, muitas vezes, ele não está sendo pra mim. Ele está sendo para nós, porque muitas das vezes a gente acaba esquecendo que a gente é mortal, né? E que a gente precisa um do outro, né? E que a gente tem que amar as pessoas, porque a gente tem pouco tempo aqui e ninguém sabe a quantidade de tempo, né? Então é isso. Eu queria compartilhar com vocês um pouco do que eu tô vivendo. Eu quero me expor, mas ao mesmo tempo eu não quero. É pesado, né, ter que falar tudo isso, mas eu queria que as pessoas tirassem o melhor, sabe, desse vídeo. Eu queria que as pessoas elas olhassem com carinho e com aquele olhar de esperança, porque a gente tem que ter esperança. É aquele ditado, a esperança é a última que morre. Né? E a gente tem que ter esperança e fé. Fé em Deus, fé na vida, fé nas pessoas, fé na gente mesmo. E acreditar que a gente consegue. Que tudo que a gente sonha, a gente consegue conquistar. E que a gente é capaz de conquistar. E que Deus, Ele sempre faz o melhor por nós. Né? Independente do que vai acontecer comigo. Eu confio nele plenamente. E sei que Ele vai fazer o melhor por nós, pela minha vida. É isso aí. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. E até o próximo IGTV, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo.